Testando. Então, alô. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu esperei muito por esse momento para falar de Atos dos Apóstolos. Eu tenho 37 anos, 4 filhos, uma esposa maravilhosa que tem passado comigo, junto todas as barras, para que nós possamos erguer a nossa família. Então eu vou fazer esse vídeo dedicado especialmente a ela. E nós sabemos, não é fácil. Muitos homens questionam que após terem filhos, se distanciam muito das esposas. E aí, se a gente usar a sabedoria, a gente vê que essa fase é realmente necessária. Isso eu falo tanto para os homens em relação às esposas, quanto às esposas em relação ao marido. E é uma fase de dedicação muito grande da esposa, da mulher, né, da nossa esposa, para os nossos filhos que são pequenos. Em alguns casos, para quem trabalha em casa, é o meu caso, que ainda tenho o privilégio de ter os filhos perto de mim, isso também dá muito trabalho. Então, eu quero dedicar esse vídeo à minha esposa. E por que eu tô fazendo isso, gente? Por incrível que pareça, a minha esposa não tem conseguido ver os vídeos, então vocês estão mais bem informados do que ela. E não adianta botar o fonezinho da meia-noite não, porque minha filha de 2 anos ainda mama, a gente escolheu aqui em casa, dessa forma, né, não entra chupeta, não entra mamadeira, a gente está tentando fazer tudo natural. E isso tem um encargo muito grande. Nós temos muitas dificuldades aqui em casa com a gestão dos conflitos entre os meus meninos, eles são gêmeos, né, e a demanda da minha menina, minha esposa, que está gestante de 9 meses. Eu quero dedicar esse vídeo à minha esposa. Estou com o tempo corrido, contado. Mas esperei por muito tempo para fazer esse vídeo de Atos aqui. Nós temos tratado na série, em todos os momentos, sobre as histórias que circundam o apóstolo Paulo, ou o suposto apóstolo Paulo. E aí em Atos a gente vai começar a descrever essa história com um pouco mais de detalhe, e a gente vai ver, além do que nós vimos em relação ao nascimento, infância e juventude de Paulo, e além também do que vimos em relação à construção da mente de Paulo, quando ele foi instruído por Gamaliel, que era um fariseu. Eu senti muita necessidade de expor os fariseus conforme Jesus expôs. Obviamente ele fazia com maestria, e eu estou fazendo isso através de vídeos, através de tabelas, através de outras formas de alcançar pessoas que têm uma linguagem diferente daquela linguagem que era adotada na época. E aí mesmo com todos os manuscritos, ou pelo menos parte dele aqui, agora eu comprei a Vulgata, então eu tenho toda a coleção dos aparatos críticos da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa mesma oportunidade muitos irmãos não têm. E aí para poder estudar os evangelhos em si, logicamente também o Antigo Testamento, mas o nosso caso na série do apóstolo Paulo, para estudar os evangelhos em si e como isso culminou em Atos, é extremamente necessário a gente saber um pouco das línguas antigas. Mas eu acho que o mais necessário, eu até tenho visto comentários excelentes aqui nos vídeos, e alguns deles refletindo essa dificuldade que um leitor médio ou até mesmo estudante das escrituras tem dificuldade em enxergar, assim como um advogado enxergaria num processo, e especialmente juízes que são até muito mais bem preparados para isso, conseguiriam enxergar detalhes no processo. Então, usando essa ferramenta chamada hermenêutica, e aqui eu não estou fazendo propaganda de jeito nenhum para esse livro aqui, mas eu adquiri esse livro, que é a Espiral Hermenêutica, fala muito claramente sobre como a gente estudar as escrituras. Só que eu desisti de ler esse livro aqui porque eu via que o próprio autor, o Grant Osborne, ele tem dificuldade com hermenêutica. Então eu passei a pegar algumas ideias da hermenêutica, pouquíssimas ideias, como enxergar, primeiramente enxergar o pano de fundo, segundo enxergar, ou pelo menos tentar enxergar aonde aquele texto foi escrito, para quem, por quem que ele foi escrito. Isso é muito difícil, mas se a gente não tem algumas dessas informações, é o caso, por exemplo, do livro de Juízes, e é o caso do livro de Reis e de Crônicas também, que são dos primeiros livros da Bíblia, os livros mais proeminentes, tendo Moisés como escritor da Torá, do Pentateuco. Eu tento pegar o pano de fundo dessas histórias e fazer uma análise crítica daquilo. Obviamente, isso tem sido usado pela academia para poder dizer que dentro da Torá há fontes linguísticas diferentes. Eu concordo com isso. Eu concordo com dizer que Moisés não escreveu parte de Deuteronômio e também parte de Gênesis. Eu vejo isso de uma forma diferente. Eu não vejo como uma diferença linguística, que é o que a gente vai tratar no vídeo de hoje especificamente. Eu não vejo como uma diferença linguística de Moisés, eu vejo como uma diferença da circunstância em que Moisés estava escrevendo aquilo ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro e rápido aqui. Presta atenção. Se você tiver com vontade de ir ao banheiro, seja para fazer a primeira necessidade ou a segunda, você vai conseguir se concentrar no seu trabalho da mesma forma como você conseguiria se você excretasse e desenfesasse o seu corpo, promovendo um relaxamento do corpo, uma despressurização das vias. Aí eu estou falando matematiquês agora, o fisiquês, né? Fazendo uma despressurização das vias, das artérias, do intestino, fazendo uma despressurização corporal para que você esteja mais calmo e mais limpo também
para poder desempenhar a sua tarefa mais puro, né? Eu posso até dizer isso, até os judeus aqui nesses hábitos que os judeus têm de colocar tradições orais, colocar tradições como se fossem a lei, reger a justificação do homem, como se as tradições pudessem justificar o homem, que foi isso que nós denunciamos nessa minissérie passada de Paulo e farisaísmo. Uma dessas tradições diz que se essas necessidades fisiológicas estiverem dominando você numa leitura pública da Torá, isso deve ser de alguma forma tratado, ou há uma pausa e depois há uma recitação de uma bênção para que volte a ser lida a Torá, ou tratado de alguma outra forma também que não é a minha especialidade, mas de qualquer forma, se eu tiver dúvida, eu tenho os materiais aqui. Então, chegar em Atos para mim foi um presente que o Criador me deu, uma oportunidade que o Criador me deu de expor algumas coisas que têm conflitos nos escritos de Lucas. E aí isso se estende a Paulo e isso se estende aos escritores dos evangelhos, que é o tema de hoje, domingo. Então vamos lá. Eu vou começar a exposição, muitas vezes eu vou olhar para essa tela aqui, viu gente, para poder ler. Eu acho que as letras aqui maiores deixam as palavras mais estampadas, é mais emocionante ler do que aqui na minha frente, que eu consigo ler também, mas é muito pequenininho. A primeira grande pergunta que eu tenho a fazer, e muitos estudiosos críticos também tiveram a oportunidade de se questionar sobre isso, é o porquê que Lucas, que escreveu tanto Atos quanto o Evangelho, que ele atribui a ele, no início dessas duas cartas ele faz a menção de um rapaz chamado Teófilo. Então surge uma pergunta, por que que Lucas escreve tanto o Evangelho quanto a carta de Atos dos Apóstolos direcionado a Teófilo? Vamos dar uma investigadinha e vamos tentar entender quem seria Teófilo. E aí nós vemos que Lucas deixa alguns recados para Teófilo. Eu fiz uma divisão aqui desse recado nas menções no próprio Evangelho de Lucas e as menções a Teófilo em Atos. E eu consegui ver algumas coisas muito pontuais que Lucas deixa bem claro. E eu gostei muito de que Lucas tenha escrito isso, porque aí de alguma forma ele nos esclarece o que está acontecendo de forma geral. Lucas e Paulo, por muito escreverem, eles revelam coisas pra gente. E a gente consegue pegar essas coisas reveladas e fazer comparações com o ministério verdadeiro de Jesus, com as verdadeiras palavras de Jesus, a verdadeira vida de Jesus. Consegue fazer isso com o Antigo Testamento também, para verificar os fatos narrados por Paulo e por Lucas. Então vamos lá. Em Lucas, os recados a Teófilo são os seguintes. Teófilo, muitos tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. Lembrando, Lucas não estava lá. Então, esses se cumpriram entre nós, talvez ele queira dizer o povo de Deus, mas ele mesmo não deve se incluir nisso. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares das palavras. Sim. Os que foram testemunhas do ministério de Yahushua HaMashiach, especialmente os discípulos de João Batista, né, Pedro e André, que se tornaram discípulos de Jesus também, os apóstolos de Jesus, eles sim testemunharam ocularmente essa grande fase da história da humanidade. Então Lucas teria recebido fatos cumpridos dentre os das testemunhas oculares, mas não dentre ele e os que estavam ali, que ele disse que eram 120 pessoas. Paulo de alguma forma disse que já eram 500 pessoas que tiveram o privilégio de ver Yahushua HaMashiach, as aparições de Yahushua HaMashiach, e é isso que a gente vai investigar nessa série de Atos também. E aí, essas testemunhas oculares transmitiram a nós, o que Lucas chama de nós, e Lucas toma uma ação à parte, aí no versículo 3, dizendo bem assim: a mim também pareceu conveniente, após a acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te a Teófilo de modo ordenado, para que verifiques tu, né, Teófilo, a solidez dos ensinamentos que recebeste. Eu vou comentar tudo isso rapidamente, mas vamos ler só o que Lucas fala em Atos. Compus meu primeiro relato, o Evangelho de Lucas, né, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o início, até o dia em que, pelo Espírito Santo, deu ordem aos apóstolos que havia escolhido e foi elevado ao céu. Gente, vamos lá, vamos comentar isso durante o vídeo. Esse texto eu tirei da Bíblia de Jerusalém porque ela é uma Bíblia que, bem ou mal, ela tem vários revisores. Ela tem um editor final, logicamente, mas ela tem vários revisores. Então ela também se aproxima de alguma forma à manuscritologia, inclusive cita a manuscritologia nela, mas não é meu texto de forma alguma favorito. Meu texto favorito são esses aqui, ó, da Bíblia, de Bíblias populares. Esse aqui, ó, Ferreira de Almeida. Tá? Até King James eu deixo para lá, eu prefiro pegar as Almeidona mesmo. Mas dessa vez eu peguei a Bíblia de Jerusalém para ajudar a gente a analisar o grego do Novo Testamento.
Beleza? Só por isso. E aí a minha versão é da editora Paulus, a primeira edição de 2002. Sabemos que a Bíblia de Jerusalém é mais antiga, parece com a versão original francesa em 1981. E aí de tudo que Lucas mostra como justificativa para escrever a Teófilo, a gente pode ver algumas coisas. E olha que legal. Teófilo conheceu todas as coisas, que no grego é panton. Deixa eu só comentar uma coisa sobre panton. Quando a gente tem essa raiz aqui, ó, P-A-N, a gente tem palavras como panorâmico, pangeia. Lembrando que pangeia seria Pangaia, né? Seria toda a terra, né? E uma visão panorâmica seria uma visão do todo, né? Uma visão pan. Então nós temos jogos, por exemplo, pan-americanos, são toda a América envolvida nos jogos. Isso aqui eu não peguei de canto nenhum, eu só fiz uma observação simples das palavras. Então Teófilo conheceu o que Lucas chama de panton. E são todas as coisas que Jesus fez e ensinou, ou seja, a palavra, a partir das palavras soadas. Aí eu não vou ficar entrando em detalhe nessas outras palavras não. Mas ó, são palavras soadas, são palavras acuradas. Lucas deixa isso bem claro, porque é uma fama dele de ser uma espécie de historiador, que eu acho que é um absurdo afirmar isso. Talvez ele tenha sido um bom médico, e olha lá se ele foi médico mesmo, mas a princípio vamos acreditar nisso. Inclusive essas questões a Lucas são baseadas em todas essas palavrinhas que ele colocou, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, e colocadas em ordem. Isso é um absurdo. Vamos ver. Com o objetivo de tornar conhecido, o que epignos significaria, na verdade, não somente tornar conhecido, mas sobre tornar conhecido. Conhecer acima, sobreconhecer. E aí, em traduções que como a da própria Bíblia de Jerusalém, que eu acho que são aproximadas, mas não são exatas, você pode colocar como verificar. Então, Teófilo conheceu todas as coisas em ordem acuradamente analisadas por Lucas, a fim de verificar, observar, de ser noticiado. Eu gosto desse aqui, ó, sobre tornar conhecido, que é você ver de cima, que é a raiz disso daqui, ó, rep, esse E, esse pi, esse I aqui, ó, rep, que é acima estar. Então, é tornar conhecido do todo da obra de Yahushua HaMashiach. E aí, sendo escrito para Teófilo, isso de fato tem alguma finalidade. E é atrás dessa finalidade aqui que essa primeira parte dessa minissérie Atos de Paulo, são sempre minisséries que eu faço. O nosso Criador, que Yahuwah e Yahvé, me deu de estudar a Escritura sobre um outro ponto de vista diferente do ponto de vista da teologia sistemática. Notem que eu não tenho nenhum livro de teologia sistemática e nem terei, porque é gasto dinheiro à toa. Eu tenho a oportunidade de analisar essas palavrinhas e analisar o contexto, assim como um juiz, um advogado também faria. E aí, Lucas direcionando a Teófilo esse texto tanto do Evangelho com todas as palavras de Jesus acuradas e colocadas em ordem, para poder Teófilo verificar isso tem uma finalidade. Então vamos atrás da finalidade.